aqui é Rodolfo Nakamura e o assunto de hoje é a apresentação. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo, eu espero de verdade que ele seja muito útil e muito interessante para você. A apresentação, eu estou falando sobre apresentação de trabalhos, por exemplo, na escola, ou uma apresentação para uma banca de trabalho de conclusão de curso, dissertação, tese, ou então até mesmo uma aula. É importante para o professor, toda aula é uma apresentação. Ou ainda aquela apresentação na igreja ou na empresa, apresentações empresariais. As dicas que eu vou passar aqui para você servem para todas essas situações, ok? Bom, a primeira informação que eu quero passar para você é: escreva o roteiro da apresentação. Para escrever, abre o documento de Word e coloca todas as informações ali. É para escrever o roteiro palavra a palavra, da forma como você vai apresentar. Pode parecer um exagero, mas não é. Olha, eu paguei um curso caríssimo de palestrante e um dos tópicos que o meu orientador passou um tempão explicando por que era importante era escrever o roteiro da apresentação. Então eu paguei lá R$5.000 por um curso que você não está pagando nada e está recebendo essa informação. Escreva palavra a palavra tudo que você vai apresentar. Se você estiver fazendo um trabalho em grupo, tá? É importante que cada um dos componentes escreva a sua parte. Que cada um escreva da maneira que ele costuma se expressar, porque às vezes é muito ruim você chegar e ler, né, ou apresentar o texto de uma outra pessoa. Se você é um ator, né, amador ou profissional, mas é um ator, você está acostumado a fazer isso. Mas a maioria de nós não está. E aí ler um texto ou decorar um texto com um palavreado, um jeito de falar de uma outra pessoa, pode não ser tão adequado assim, tá? Então escreva a sua parte e depois alguém vai e junta todas essas informações no único documento, né, dando uma uniformidade. E a partir do momento que você tem a apresentação por completo, revisar essa informação, tá? Revisar essa apresentação, esse texto completo e principalmente verificar quais são os pontos essenciais, né? Quais são os pontos principais, imprescindíveis, que não podem ser tirados da apresentação e que precisam ser efetivamente apresentados. Agora, a gente só tem condições de fazer essa análise do que é útil, do que não é, se você tiver essa apresentação por escrito, tá? E a parte mais importante, quando você tem a apresentação por escrito, palavra a palavra, você vai poder ler no ritmo que você vai apresentar, né? E aí você vai ter uma noção de quanto tempo essa apresentação está tomando. Então, um erro muito comum, eu também já fiz muito disso. Eu fazia a apresentação aqui do PowerPoint, né? Fazia essa apresentação e tá tudo na cabeça, eu já sei o que eu vou falar em cada um dos slides. Erro, tá? Porque a hora que você está apresentando, às vezes você lembra de uma informação que poderia complementar aquilo ali, e aí você se prolonga mais, ou então falta uma informação, você olha e fala assim: o que eu quis dizer com isso mesmo? E aí você esquece aquele trecho, e isso fica desagradável, né? Depois fica aquele: isso aqui depois não é importante a gente ver. Bom, se não é importante, por que tem uma lâmina falando daquele assunto? Então isso demonstra que você não planejou a apresentação. Então o roteiro, ele é importantíssimo. Eu vou investir na verdade 2-3 minutos dessa apresentação nesse tópico, porque realmente é muito importante, faz uma diferença muito grande na sua apresentação, entre estar organizado, profissional, e estar desorganizado, desleixado, sem cuidado algum. Então tenha o hábito, escreva todas as palavras. A próxima dica está relacionada com as roupas, com a forma como você vai se vestir. Nakamura, eu sou desencanado com isso, né? Eu me visto do meu jeito, né? Ou eu estou sempre bem vestido, para que eu vou me preocupar com isso? Pessoal, muito importante em qualquer tipo de apresentação. A roupa, ela comunica alguma coisa. Então o jeito de você se vestir comunica a sua personalidade, comunica a forma como você se preparou para um determinado evento, para uma determinada situação. Então a roupa, ela diz sim coisas sobre você. Então cuidado com essa ideia que está correndo por aí, de que as pessoas não vão te avaliar pela roupa, mas pelo conteúdo. As pessoas vão avaliar pela primeira impressão que tem, e o primeiro impacto é como você está vestido. Então é importante sim, porque a roupa é um signo de comunicação. Ela comunica se você estava preparado ou não para aquela situação, né? Vou dar um exemplo aqui, que eu costumo passar em aula, que é um casamento. Eu tenho visto muita gente indo no casamento, né? Da forma que ele vai para qualquer baladinha, né? Eu não sou assim, para que eu vou de terno e gravata? Eu sou homem, né? Para que eu vou de terno e gravata? Ou sou mulher, para que eu vou de um vestido longo?
eu vou assim que eu já estou muito bem vestido. Pessoal, é o seguinte, um casamento é uma situação formal e ela é tão importante que morrem duas pessoas solteiras para nascer um casal, né? Então uma mudança grande, é uma mudança radical na vida dessas pessoas. Elas convidaram você para participar, para dividir aquele momento que é muito importante na vida delas, né? Os noivos, então, mais ainda. Ah, não, minha cerimônia de casamento vai ser lá no cartório. Qual o problema de eu ir de tênis? Não tem nenhum problema de você ir de tênis. Mas lembra, é uma situação formal, é uma situação de você transformar a sua vida, né? Uma vida de solteiro por uma vida de casado, né? É uma transformação grande, é o início de uma nova vida e é uma cerimônia. Não terá outra vez que você vai se casar pela primeira vez com aquela pessoa. Então vá de uma forma que você vai se lembrar com alegria de você ter se preparado para aquele evento. Ah, mas eu sou convidado, para que eu vou de terno? Eu vou de camisa e acabou. Gente, a gente não coloca uma roupa, né, mais formal, um terno, um vestido longo, para você se sentir bem feliz. Na verdade, quando eu, por exemplo, vou sempre de terno, né? Quando é uma cerimônia assim numa chácara, por exemplo, eu vou de uma camisa aberta e um blazer. Mas por que eu vou mais formal? Porque eu não me preparei para eu ficar bem. Eu estou dizendo aos noivos que eu estou formal em homenagem a eles. Então um erro de avaliação que tem é que a minha roupa, né? Ah, é por mim, não é por você. A roupa que você escolhe é para o público que você está se apresentando. Uma roupa numa apresentação é como você se preparou para falar com ele, com aquele público. A roupa que você vai no casamento de um amigo seu demonstra o quanto você se preparou e o quanto aquele evento é importante para você, e você mostra isso para ele, que é importante para o seu amigo, para a sua amiga que está casando, ok? Então olha só como a roupa é importante, como é uma peça fundamental na sua comunicação pessoal, ok? Agora tem duas dicas aqui, ó. Pode ser padronizado como uniforme. Então, alguns cursos como publicidade e propaganda, design, arquitetura, às vezes as empresas, os grupos se organizam como se fossem empresas, né? Eu vou me apresentar como uma empresa de comunicação, como agente de propaganda, escritório de design. Então pode ser que uma roupa padronizada num trabalho de conclusão de curso, uma camiseta, por exemplo, como essa, ele indique uma certa uniformidade, né? Como se você fosse uma coerência dentro de um grupo. Então isso pode passar organização e pode gerar envolvimento das pessoas com o seu projeto, né? Então, nesses casos, pode ser adequado você utilizar algum tipo de uniforme ou algum tipo de vestimenta padronizada, ok? Mas, importantíssimo, uma apresentação é um evento formal, em que a informalidade não tem espaço. Então, sendo formal, talvez você tenha que se informar com as pessoas, né, que estão organizando, quais são as roupas mais adequadas, se eu vou estar exagerando se eu for de terno e gravata, né, ou qual a orientação. Então, consulte sempre a pessoa que está organizando esse evento, né, sobre como que é a melhor forma dela se vestir, de você se vestir. Mas a informalidade é que não tem espaço. Então, estou apresentando um trabalho da faculdade, o professor está lá esperando um trabalho de uma disciplina normal. Aí o aluno chega lá de bermudão e chinelão havaiana. Tem algum problema? Não. Mas o que você está comunicando para o seu avaliador, para o professor que está vendo aquela apresentação? Você não se preparou, que aquilo não tem uma necessidade de preparação, ou seja, de outra maneira você desvalorizou aquela apresentação, aquele evento. Então você está minimamente bem vestido, né? De repente com uma roupa até um pouquinho diferente que você vai no dia a dia, mostra para o teu avaliador, para o teu professor, para o teu público que você se preparou para aquela situação, ok? Então isso é muito importante. Uma dica importante para os professores: eu sou professor na área de comunicação, eu percebo muitos colegas que vão com roupas muito informais, né? E aí o que acontece? Às vezes a roupa é tão informal que fica muito parecido com o aluno, né? Isso causa empatia, né? Causa uma proximidade com o aluno. Legal, mas isso com uma certa frequência, o que isso seja o seu proceder normal, vai fazer com que essa linha tênue entre o professor e o aluno, o educador e o educando, fique muito, muito tênue, né? Então, às vezes é importante você ter um símbolo, um signo, de que há uma diferença, uma pequena diferença do professor com o aluno. Eu, por exemplo, né, também vestia dessa maneira, só de camiseta, tênis, etc. A partir de um determinado momento eu aboli o tênis. Às vezes eu vou de sapato, a maioria das vezes eu vou de sapatênis. Também é muito confortável
É um pouco mais formal que o tênis, mas não é assim pesadão como um sapato. Geralmente eu gosto muito de usar camiseta, mas aí eu coloco sempre uma camisa por cima, né? Que isso também é um outro signo. Eu tenho alunos que vão do trabalho, vão para aula e vão de camisa, mas a maioria dos meus alunos vão de camiseta, né? Uma roupa mais informal, uma camisetinha e tal, né? Uma blusinha, no caso das meninas. O fato de eu ir sempre de camisa já mostra um padrão de comportamento e mostra uma pequena diferenciação, não muito grande, em relação aos alunos. Isso é tão marcante que uma vez eu estava no estacionamento da universidade, era bem antes da aula, uma aluna olhou para mim e falou assim: nossa, Nakamura, eu nunca te vi sem camisa. Eu falei assim: bom, eu continuo de camisa, mas uma camiseta, né? Mas ela falou: não, é que eu nunca vi você só de camiseta, né? Eu sempre você tá com uma camisa e tal. E olha só como foi marcante para esse aluno perceber que eu tenho um padrão, né? Um código de vestuário, um código de roupa. Então a roupa comunica, e isso é muito importante. Eu até investi bastante tempo nessa apresentação desse assunto para que você entenda que a maneira como você se veste, você comunica para outra pessoa se você se preparou e como você se preparou, ok? A próxima dica então vai ser: o corpo fala. A gente tem que ter uma postura de domínio sobre o público, tá? Mas assim, de uma maneira convincente, de uma maneira cativadora. A postura sempre de domínio sobre o público. Não é para você intimidar o público, tá? É para você cativá-lo, mas de uma maneira que você tenha postura diante do seu público. Então é importante que você entenda que o seu corpo, ele fala tanto quanto as palavras que você está dizendo, quanto a apresentação que você tem. Então é muito importante ter consciência de que o seu corpo também está falando. Se você vai apresentar um trabalho e você fica sempre olhando para baixo, né, os ombros encolhidos, nessa postura meio introvertido, né? Essa postura pode demonstrar: não estou nem um pouco interessado nessa apresentação, não estou nem um pouco seguro, coitadinho de mim, eu estou desprotegido. Então é importante que quando você estiver fazendo a apresentação, você tenha uma postura mais ereta, né? Às vezes as pessoas têm um problema de postura, mas tentar ser o mais ereto possível, tá? E sempre muito de olho no seu público, criar conexão a partir do olhar, ok? Próxima dica importante: movimentar-se. E aí tá escrito aqui, ó, caminhar devagar como um predador. Como assim, Nakamura? Eu vou caçar o público? Mais ou menos isso. Andar devagar, como se você tivesse ali à espreita, preparando, né, como um predador. É uma forma muito forte que foi colocada na apresentação, mas é para que você entenda, que é para você andar devagar, com os passos controlados, como se você estivesse cativando as pessoas. Por que isso é importante? Porque quando a gente está nervoso, a gente tem sempre movimentos mais desconexos, né? E às vezes mais abruptos, né? Mais fortes. Então, a partir do momento que você demonstra que tem um certo controle sobre o seu corpo, isso demonstra que você está no controle de si mesmo, isso dá segurança. Então é importante você caminhar devagar, tá? Você ter controle sobre o seu passo, sobre o seu corpo, tá? Importante, jamais fique de costas para o seu público. Então, se você tiver que sair, vá saindo devagar, né? Vai olhando, né, o espaço que você vai pisar, mas vai andando devagar, saindo quase como um caranguejo, né? Quase como de lado, assim, ok? Então são informações importantes. Se você vira de costas, de repente você pode estar demonstrando ou uma falta de educação, ou uma falta de tato, ou um desinteresse do público que está lhe assistindo. Então, por uma questão de respeito, jamais fique de costas para o seu público. A próxima dica é dos joelhos, né? Os joelhos têm a ver com a dica anterior, de você caminhar devagar. Às vezes a gente está tão nervoso na apresentação que as pernas começam a travar. E quando a perna começa a travar, o movimento sai todo mecanizado, né? O pescoço não vira direito e tal. Então, quando você estiver na apresentação, você tem que ter um controle mental de que, na hora que eu vou virar, você vai virar, não assim, o tronco inteiro, você vai virar só o pescoço se for necessário. É o natural, o normal. Às vezes quando a gente está nervoso, o pescoço não vira sozinho, né? Às vezes você tem que virar o corpo inteiro, fica muito estranho, fica muito esquisito. Então, os joelhos é a mesma coisa. Às vezes você está muito tenso, a perna não dobra, os passos saem robotizados. Então quando você está falando ali, lembra do joelho dobrar um pouquinho, de repente você dobra um pouquinho, né? Faz com que flexiona ele devagar, e na hora de caminhar tenta flexionar um pouquinho mais os joelhos, porque os joelhos é uma articulação e elas servem para dobrar. E quando você demonstra para o seu corpo que você tem esse controle, ele responde para sua mente que você está
confiante e isso pode te ajudar bastante na segurança da apresentação, ok? A próxima dica está relacionada com as mãos. Então olha só, aonde você vai colocar as mãos? Jamais ficar com as mãos no bolso, né? Dá uma sensação de que você está escondendo alguma coisa. Então as mãos sempre visíveis, ou ao longo do corpo, ou então assim levemente dobrado na situação do umbigo, porque esse braço assim na horizontal também transmite uma certa segurança, transmite que você está à vontade. Essa postura também fala para o teu cérebro que você está à vontade, que você está no controle, então isso auxilia bastante. Agora, aquela questão de você colocar os dedões no passador do cinto ou apoiado assim no bolso é horrível. Quando você vê uma pessoa assim, causa uma certa estranheza. Mas para quem está assistindo, isso é mais estranho ainda. Então evita, não usa isso como uma muleta, apoiar assim o dedão no bolso ou no passador do cinto. Vai esquecer isso para sua vida para sempre, ok? Então os braços ao longo do corpo, eventualmente você pode colocar as mãos para trás para ajudar numa postura, mas as mãos para trás, né, ajuda na postura, mas também tem aquela questão de esconder as mãos sempre à vista, porque as mãos à vista passa a segurança para o seu público, principalmente a segurança de que você não vai tirar uma faca aqui de trás e vai atacá-lo, né? Isso é uma imagem lá ancestral, né, da nossa parte mais animalesca, vamos dizer assim. Então, você manter as mãos à vista é sempre um sinal de segurança, ok? A próxima dica são com relação aos slides. Olha só, evitar textos longos. Então, quando a gente está com o espectador, vê aquele slide gigantesco, cheio de texto, e que o apresentador ainda fica lendo ali, a gente, ai meu Deus do céu, se fosse para ler, por que o cara não passou por e-mail, não é verdade? Então, olha só, a apresentação, ela é para guiar a sua apresentação. Então, você pode ter tudo que você vai falar sobre esse slide, você pode criar uma ficha e você vai lendo essas fichas, né, ao longo da apresentação, não tem problema nenhum. Você só não pode ficar lendo ali o tempo todo, fica uma coisa cansativa. Mas os slides sempre com os tópicos principais e com pouco texto. E pode utilizar imagens, as imagens ajudam a ilustrar. Então aqui, por exemplo, tem uma imagem ilustrando o slide lotado de texto. Então as imagens ajudam na compreensão, tá? Agora, é importante você também saber, a próxima dica, que as imagens são importantes, devem ser utilizadas com destaque. Então não vai pegar uma imagenzinha e colocar lá pequenininha no canto, né, acanhadazinha, parece que é uma sujeirinha que está na tua apresentação. As imagens devem ocupar uma grande área do seu slide, tá? Porque ela serve exatamente para chamar a atenção, ok? Agora, imagens em uma resolução adequada, tá? É muito desagradável quando você pega uma apresentação e está tudo quadriculado, assim, né? Pixelizado, como o pessoal diz. Então, na hora de você procurar imagem no Google ou alguma coisa assim, procure imagens em tamanho grande, em tamanhos adequados, que pelo menos fiquem bastante visíveis e bastante estéticos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um site onde eu costumo consultar imagens em alta resolução. São imagens gratuitas que você pode utilizar na sua apresentação. São imagens lindas, livres de direitos autorais, você não vai ter nenhum problema com relação ao uso de imagens. Mas lembre-se, imagens tem que estar no tamanho adequado para chamar atenção, na resolução adequada e em grande resolução, ok? Essas foram as dicas que eu tinha para apresentar hoje. Muito obrigado. E aliás, essa é uma apresentação importante, é um tópico da apresentação importante. Assim que eu falei qual que era o tema dessa aula, eu já agradeci. Se você voltar lá no vídeo, você vai ver que a primeira coisa que eu disse foi obrigado por estar aqui, por acessar esse vídeo. A última coisa também é obrigado. Então, olha só, agradecer no começo e agradecer no final são partes muito importantes da sua apresentação. Quando você fizer o seu roteiro, que foi a segunda dica, lembre-se do seguinte, coloque ali um agradecimento. Então você fala, olá, sou fulano de tal, se apresenta muito rapidamente, olá, aqui é Rodolfo Nakamura, o tema de hoje é apresentação para professores, para alunos, para apresentações empresariais ou até na sua igreja, ok? Fez essa primeira introdução, agradece. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho, né? Se é um palestrante, eu gostaria de agradecer primeiro a fulano de tal, aqui da empresa tal, que me trouxe nessa apresentação, agradecer a vocês que vieram nessa apresentação. Então faça esse agradecimento geral logo no começo. E aí quando chegar no finalzinho da apresentação, às vezes você faz uma apresentação, por exemplo, uma palestra, né, motivacional, chegou lá no final,
você chega e dá aquele fim, né? Fala alguma coisa em alto estilo e é isso aí, gente, muito obrigado, tchau. E aí você encerra e não fica lá no final, eu gostaria de agradecer e tal. Não, acabou a apresentação, muito obrigado, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Fui.